recebo o Eronilton Lima, e é filósofo, é psicólogo e outras coisas mais também, depois a gente vai conversando sobre isso, mas o assunto é o desafio de viver em meio ao caos da pandemia. Primeiro, muito obrigada por estar aqui. Deixamos aqui a Ana para participar do programa, acho muito importante, porque aí a gente vai conversando e, na verdade, é um bate-papo, aqui não é uma entrevista. E o pessoal de casa se sente mais em casa ainda, porque eu acho assim, eu digo sempre que esse espaço, eu quero que ele seja a extensão do espaço da pessoa que tem em casa. Se está na sala, é uma extensão para que essa pessoa também possa entrar na mesma vibe, né? Conversar com a gente no mesmo patamar, beleza? Vamos começar o seguinte, então, falando sobre, eu falei com a Ana aqui antes de você entrar, como que foi a pandemia para ela, já que ela escreve, né? Ela compõe, como que ela viveu o momento de pandemia? Você estava na recepção aguardando e ela disse que houve um bloqueio. Ela não conseguia mais escrever, né, Ana? Sim. Foi um dos causos que você viveu, né, na pandemia. Comigo foi um bloqueio, porque eu sempre fui de escrever todos os dias e aí eu me vi semanas sem pegar nada para escrever. Para não dizer que eu não escrevi nada, eu concluí uma coisinha ou outra, mas como eu sempre escrevi muito, em 2 anos eu não ter muita coisa, me deixou preocupada. Aí eu até disse que primeiro eu me culpei, hoje eu já entendi que está tudo bem, está passando por um momento que não é único, está todo o planeta passando por ele também. Isso. Mas eu acho que não é com todo mundo que rola essa reflexão de me cobre e depois está tudo bem. Acho que tem gente que está se cobrando até hoje, né? Então, Eronilton, conta pra gente um pouco sobre esse desafio que as pessoas estão... Em dezembro de 2020... Passei bem, optei até, praticamente alguns ouvem isso, né? Eu optei em pegar a Covid, minha esposa pegou e eu fiquei junto com ela cuidando e nisso peguei também a Covid. Não tive sintomas, ela teve sintomas, então a gente tem pouco estudo sobre isso, tem que se estudar muito ainda. Eu acho que os bons estudos devem sair daqui 5 a 10 anos. Sim, com né? certeza. E vivemos esse tempo da vacina também, me vacinei. Por trabalhar na saúde, me vacinei as 2 vacinas, né? Não vacinei ainda a terceira, de reforço, né? Porque peguei Covid agora. Não sou contra a vacina, mas tenho dúvidas sobre a nossa vacina, porque ainda é muito nova, né? Viver a pandemia, para mim foi isso. Trabalhei, continuei trabalhando, até por ter uma clínica e as pessoas passarem por essas dificuldades, o atendimento também aumentou muito. Eu acho que é uma boa reflexão. Aí, como filósofo, a gente tem que refletir sobre isso, né? Sobre esse momento que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, né? E entender qual é o nosso papel nisso tudo. Eu acho que a gente não pode receber tudo, né, passivo, e ficar aí achando que está à mercê de tudo que está acontecendo. Acho que a gente tem que ter um senso crítico, se posicionar e entender os movimentos, porque tem muitos movimentos, tanto políticos quanto econômicos. A gente tem que estar mais atento, né? E entender que o contraditório não é nosso inimigo, é contra a nossa ideia. E respeitá-lo também, que pense diferente da gente. E o que a gente está vivendo, esses extremos, também dentro do nosso país, que é muito perigoso, né? Eu acredito que a gente tem que passar, e a música é algo fantástico, né? Permeia, né? Todos os lugares. A religião também eu acredito que permeia todos os lugares, que não tem esquerda nem direita, né? Então eu acredito que esse programa aqui também permeia todos os lugares. Amém. A ideia é essa mesmo, né? É claro, nos afetou de formas diferentes, né? Eu não canto na noite, meu programa continuou. Na verdade, eu trabalhei até mais durante a pandemia, porque eu entrevistei muito mais e, principalmente na área médica, na área de saúde, eu entrevistei muito mais. Então, eu trabalhei intensamente os 2 anos, 2020 e 2021. E aí e aqui eu recebi as pessoas que estavam sendo afetadas diretamente mesmo, com cantores, donos de academia, de restaurantes, né, pessoas que estavam fechando o negócio, indo realmente à falência, não tinha mais como e sabiam que não iam voltar. Né, pessoas que tinham ali um dinheirinho, uma reserva, conseguiram manter, essas pessoas conseguiram se manter e depois voltaram, abriram a empresa novamente, né, conseguiram ficar posicionadas ainda no mesmo ranking de antes, mas teve muita gente que não voltou. Né? E como é que essas pessoas estão hoje? Né? A gente começa a imaginar como é que essas pessoas uma pessoa de repente que era proprietária de um restaurante, sempre teve muito movimento e depois não voltou. O que essa pessoa está fazendo hoje? Né?
Ela vai ter que, sim, pensar o que eu posso tirar de bom dessa pandemia, o que eu posso fazer agora. Não tenho mais condições de ir para um restaurante, mas o que eu posso fazer de diferente? Preciso continuar vivendo, preciso continuar comendo, preciso continuar levando comida para dentro de casa. Então, realmente, são muitas reflexões e muitas iniciativas que serão feitas aqui para frente, né? Às vezes, uma palavra de Sócrates ajuda, né? Faça das pedras as escadas. Isso, Então, faz um limão, uma limonada, o que mais que tem? Tem tantas, né? Tem muitas aí, né? Verdade. Às vezes é uma palavra dessa, né? Que às vezes as frustrações nós vamos viver. O caos sempre vai ser instituído, seja por você, sim, ou seja pelo outro. Porque a gente vive em comunidade, né? É difícil a gente viver em comunidade e se relacionar uns com os outros. Isso é terrível. Mas viver sem ela é uma lástima da existência, né? Ironildo, você acha que a frustração que a gente está vivendo, né, essas pessoas também, nós todos, elas, independentemente da pandemia, a frustração ela é necessária, né? Importantíssimo. Para a gente, né? Para a gente continuar caminhando e vivendo, né? A frustração é aquilo que nos move, porque errar o caminho mostrou que você tentou chegar. Então, eu acredito que nós muitas vezes não podemos ficar parado, né? É caminhar, é pegar isso e falar, agora eu vou tentar novamente. A gente tem exemplos, né? Thomas Edison, aquele que tentou milhares de vezes, é citado isso, né? É muito mais suor do que inspiração, né? Essa frase dizem que é dele, mas não é, né? Mas é muito mais suor, né? Você ir para o estúdio, né? É muito mais suor do que inspiração. A inspiração vem antes. E quando você entra lá é trabalho, é suor. Sobre muito trabalho, É igual quando algumas pessoas falam assim, nossa, porque você tem um dom. Eu acredito que tem gente que tem dom, mas eu acho que é muito mais trabalho do que dom. Porque dom sem ser lapidado, dom sem ser estudado, dom sem ser desenvolvido, não vai pra frente, né? Então, quando alguém fala assim, nossa, mas você tem um dom lindo, eu penso, que dom, mas que trabalho, viu? É muito sobre trabalho também. Isso. O dom é um presente. Não existe presente sem responsabilidade. Você tem o seu, eu tenho o meu, ela tem o dela. Então, assim, não existe presente sem responsabilidade. A gente recebeu, às vezes nós temos alguma habilidade e ela vai sendo desenvolvida. Isso é o nosso dom. Desenvolvemos essa habilidade, a gente tem que usá-la a nosso favor. E não só isso, porque esse seria egoísmo, né, terrível, mas também ser esse instrumento dessa habilidade que é um dom, abençoando a vida dos outros. Então, agora, para ter essa construção e entender como você é muito trabalho. Então, assim, vai falar, quantas faculdades você fez? 4. Quantas pós você já fez? 3, 4. Mas isso vai construindo você. Então, a gente vai se construindo a cada dia. Cada dia a gente tem esse trabalho, se frustra, que a pergunta era essa, né? A frustração move a gente e a frustração faz promover mais conexões. E aí você produz conexões neurais, né? Então, mais você produz ações executivas. Então, você só executa porque algo te provocou alguma coisa. Então, você acha que essas pessoas que foram mais afetadas durante a pandemia, que tiveram seus negócios totalmente, né, fechados e não conseguiram reabrir, com essa frustração vem, de repente, novas ideias, né? E ela pode se dar muito melhor dessa vez. Com certeza, porque o caminho já foi percorrido. Isso. E aí a oportunidade, por isso que as oportunidades elas estão sempre presentes. É o que vamos fazer. Eu gosto de um ditado do meu pai, que ele fala assim: oportunidade é que nem cavalo selado. Ele passa uma vez. Se você montou, tá de boa. Depois, ele vai passar sem sela. E depois, você vai correr atrás dele. Então, você escolhe. A oportunidade aparece. E a gente vai ter que escolher em qual cavalo vai montar ou correr atrás dele. Exatamente. Ana, você correu atrás do cavalo e passou selado para você? Você pegou? Como é que foi? Tô na dúvida ainda desse cavalo aí. É só uma ilustração. Mas eu costumo acreditar que se o cavalo passa selado, eu tenho que montar em cima dele. Mas ele passou para você? Você já... Eu acho que o cavalo não passou pra mim ainda não. Acho que eu continuo caminhando ainda com as minhas pernas, mas tô esperando ele passar. Na hora que ele passar, eu vou estar atenta. Pode ficar tranquilos que na hora que ele passar, eu vou estar atenta. É que eu acho que existem recortes, né? Eu concordo com a ideia, mas acho que existem recortes, assim, tipo... Claro. Essa situação
das pessoas terem quebrado na pandemia, eu acho que muitas pessoas tiveram a sacada de entender que, vou quebrar, eu tenho que me reinventar. Nossa. E teve gente que não, que esperou o cavalo passar, e aí quebrou e agora tá tentando se reerguer da quebra, entendeu? Sim, Eu acho que muita gente teve a sacada, Nossa, que bom. Eu entrevistei muita gente que você não tem noção de quantas pessoas vieram no programa mostrar o que estavam fazendo na pandemia. Sim, eu acho que gente que tinha bar... Descobriram, bar com, redescobriram. sabe, gente que tinha bar com música ao vivo, e aí na sacada falou, agora precisa abrir uma conveniência, bar com música ao vivo não vai dar esse ano. Tem gente que teve essa sacada. Teve gente que não, que esperou o bar com música ao vivo quebrar pra depois se reerguer e tentar. Então acho que... É no meio do caos. a gente tem todo na tipo crise de que a gente, cresce, né? É isso, mais ou menos? É, na crise que a gente por aí. cresce. Eu acho Eu que a acho que crise é a decisão. possibilita a gente a crescer também, Isso, né? a crise Força possibilita, você, mas né? é a decisão. É a decisão. Isso é do ser Tá? humano, Então, né? assim, Cada um vai o ter ser a sua. humano tem esse time de decisão. É sobre Então, o time, eu também se acredito. você está nesse momento e vendo, e você consegue enxergar para além, toda decisão ela vai promover uma frustração. Por quê? Porque eu tenho que tomar uma decisão que tem prós e contras, todas têm. O que eu não posso é me arrepender, é o fruto de, é o que eu promovi na minha mente e no meu coração para chegar a essa decisão. Perdas e ganhos vão ter. Então, eu tomei a decisão, eu vou. Então, esse time da decisão pode provocar um monte de problema. Eu quero falar um pouco mais sobre os desafios de viver em meio ao caos da pandemia. Vamos lá, fala pra gente, conta. Bom, eu peguei os dois vírus, né? Que agora no início do ano também. Você pegou os dois Peguei já? o Omicron também, né? Mas assim, fui numa reunião que a gente estava no final de ano, alguns representantes religiosos, né? E naquele momento estávamos com uns 22 pessoas ali, né? E como eu estava dirigindo aquele momento, deles foi para exame médico. Quando voltou, a gente não teve essa preocupação, tanto estávamos juntos em comissões, conversando o tempo todo junto ali. Na segunda-feira, quando um fez exame, a gente pediu para todos fazerem exame, né? Eu fui fazer na quarta-feira do início do ano, né? Do dia 9, mais ou menos. Aí foi detectado. Mas também não senti nada. Graças a Deus passei pelos Deus dois. tem seus preferidos, né? Será? Deus tem seus preferidos. Será? Não. Olha aí. Não. Olha aí, Eu não acredito muito nisso. Não, foi uma brincadeira. Ele prefere todos. Você também. Todos nós, né? Ele prefere a todos, né? Tanto é que a palavra diz que ele morreu por todos, né? Então, não existe um sacrifício tão grande como aquele que nos cria morrer pela sua própria criatura. Então, isso já limita a gente, né, nem entender a nossa limitação de amar esse Cristo, né, ou esse Deus, né? É bem interessante isso aí, que é um outro momento, uma outra conversa. Mas ajuda. De escutar já, tá bom de escutar, tá bom de ouvir. Ajuda a gente também superar. Eu acredito que não é só a questão de você ter um corpo que suporte, às vezes, passar por um processo de um vírus, né, de uma infecção, mas também esse desejo de viver, esse desejo de enxergar para além, transcender, que aí entra a religião, que também a questão espiritual te ajuda. E nós somos isso, né? Se a gente pegar, a gente é esse corpo físico. Se eu der um beliscãozinho em vocês aqui, nós vamos sentir. Precisamos cuidar desse corpo que é físico. E a gente também é esse psique, essas questões emocionais que nos formam, né? E as nossas evoluções, nossas decisões, nossos desejos, nossas vontades. Então, nós somos isso também. Mas nós somos essa alma que está aqui vivendo, né? Que esse corpo vai acabar. E o que eu alimento isso? O que eu cuido disso? Então, não é uma tripartida. Eu acho que somos um só nesse corpo que nos compete ser quem somos. Mas entender que isso precisa desse cuidado. E a vida espiritual também nos ajuda a enfrentar. Ali você encontra esperança, fé, né? E consegue chamar a coisa à existência. Fé é isso, né? Chamar coisas que ainda não existem à existência, né? Eu acho que no meio desse caos muita gente se encontrou na religião, né? E a gente não discute religião aqui de forma alguma. A gente está falando de Deus, né? E aí quando
as pessoas que estavam meio perdidas, e a gente, claro, a gente conversa com muita gente, a gente acaba escutando essas histórias. Muita gente nessa pandemia se encontrou na religião, e isso é fantástico. Sim. Você buscar a sua religião, né? A sua religião. Ter fé em algo, né? Exatamente. Ter fé em alguma coisa que você acredite que possa, pelo menos, nos alimentar nesse momento, né? Sim. E não alimentar de comida, não alimentar esse corpo, mas alimentar o espírito mesmo, Isso. né? Que a gente consiga alimentar. Porque esse momento tem sido, ainda será por um tempo, não sei quanto, momentos muito difíceis, né? Então, ter fé é importante nesse momento, né? É conforto, né? É consolo. É conforto. É renovo. E há perdas. Eu perdi tias, né? Amigos muito próximos, e a gente sofre. E passar por isso também é importante, né? Entender que você vai perder. E a gente ganha e perde constantemente, né? Exatamente. A vida não é só ganhar, e a vida não é só perder, né? Eu demorei para perceber isso, sabe? Quando você é muito jovem, você está curtindo a vida, você até perde pessoas quando você é mais jovem, você nem se dá conta, né? Você não se dá conta. Mas aí tem um momento que você começa a ver que você está ganhando, mas vai chegar um momento que você vai perder. E isso é assustador. E se você não perder, a esperança te leva à generosidade. Então, você tira de você. Então, toda pessoa que tem esperança, ele é generoso. Exatamente. Entendeu? Porque a pessoa que não tem esperança em nada, não crê em nada, não vê nada além, ele só pensa nele. Então, não consegue enxergar o outro. Então, ele é extremamente egoísta. Egoísmo e egocêntrico, né? Então, são coisas diferentes. O egoísta, ele só pensa nele e quer eliminar todo mundo. O que é seu pode ser meu um dia e eu tomo, se você deixar. O egocêntrico, não. Ele quer ser apenas o centro das atenções, né? A gente vive muito disso. Vocês pensam assim, e é assustador para vocês, não sei se você já chegou a pensar dessa forma, mas eu comecei a pensar já há um tempo. Está tudo bem, está tudo legal, você sabe que daqui a pouco algo vai acontecer, porque não é normal estar tudo bem. Não, é normal isso aí. Eu penso, acho que é normal estar bem. Não, é bom estar tudo bem. Mas em algum momento você vai sofrer alguma na sua vida vai acontecer alguma coisa, porque não é linear. Usando né? a palavra caos, usando a palavra caos, que ela pode ocorrer em qualquer momento, ou você vai próximo perder alguém, de você e te afetar. Ou vai perder. Não com você mesmo, você perde algum ente querido, você perde o seu emprego, e daí, né? Nossa, não tá legal. Aí de repente você consegue um emprego, aí você vive o luto daquela pessoa que você perdeu, e aí você começa de novo. E aí depois vem de novo a queda por conta de alguma coisa. Eu acho que se a vida é feita vida de ganhos e perdas, a gente tem que saber lidar com isso. Se a gente vai perder, a gente vai ganhar. O fato é como lidar com isso. Porque eu me pego pensando nisso quando eu penso nos meus pais. Porque meus pais, em algum momento, eles vão falecer. Eles não são eternos. Eu tenho 27 anos, eles têm 60. Vamos supor que eu tenho mais uns 15 anos com eles, 20 anos. Se Deus for muito bom, eu vou ter uns 30 anos com eles. Que idade tem seus pais? 60. Meu avô morreu com 92, mas eu não sei se meu pai vai morrer com 92, entendeu? Então, a gente pensa nisso. A gente tem que pensar nisso, se confortar, na hora vai doer. Mas quando a gente assim, é mãe, a gente pensa mais ainda, tá? Verdade. Porque você pensa no seu pai que vai falecer e a hora que você faleceu, no seu filho falecer. Exatamente. Então, é muita coisa. O lance é saber lidar ruim. com isso. Porque o problema maior do ser humano é o baixo limiar à frustração. A frustração não é o problema. O problema é ter um baixo limiar a ela, entendeu? É que não saber lidar vamos com passar. Vamos e passar. que convenhamos aqui que a maioria dos seres humanos passam por isso, né? Os seres humanos passam por esse baixo limiar à frustração, não conseguem lidar com as coisas e só terapia eles. Eu acho que tem uma palavrinha que pode nos ajudar nisso, que se chama equilíbrio. Tá? Então, assim, é entender, tanto nas perdas quanto nos ganhos, achar o ponto de equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, né, aí isso é uma retórica pré-socrática, né, que a gente sempre está procurando um meio das coisas. E isso não é equilíbrio. Isso ali você encontrou o meio. É diferente de equilíbrio. Equilíbrio é quando você pode estar num extremo ou no outro e ter um ponto de apoio. Isso é equilíbrio.
Não sei se ficou claro. Entendeu? Não, sim, porque Porque às vezes você falar Até filosófico... até conversar ganhar com ele demais depois do é programa. desequilibrante, né? Até ganhar demais é desequilibrante. Então, até Isso, pra ganhar ok. demais, você tem que ter um equilíbrio. Exato, é verdade. É equilíbrio, na literatura é equilíbrio. Que A às gente tá vezes- falando de Utopia, água. né? Que às vezes o ponto de equilíbrio não é você mesmo, mas é alguém que está fora de você. E ele é esse ponto para te trazer o equilíbrio. Concordei então, total. É isso que a gente tem que entender. Vamos ok? fazer mais rodas de Concordei conversa total. aqui. Vamos trazer Concordo mais o total. Euronilton aqui, porque é muito gostoso conversar. Adorei conversar com você. É um prazer estar aqui com Por isso ele é vocês. filósofo, porque é psicólogo, ele é neuropsicólogo, ele é pastor, o que mais? Querido. Meu primeiro serviço foi ser funcionário público, fui ser contador. Já Tá pensou? vendo? É contador também. Ih, coisa boa, né? Mas- Então é isso, gente. Obrigada por ter vindo no programa, foi muito gostoso. E você ter participado do programa todo foi muito legal também, né? Eu que agradeço a conversa boa, o bate-papo e as trocas. Eu acho que a vida é feita de trocas, gente. Eu A gente isso nunca aí. entra e sai de um lugar sem Total. trocar. É isso Concordo aí. plenamente. É Eu isso acho que aí. aqui a gente está num aprendizado, num grande aprendizado. Então, viva cada dia como se fosse O O último. último. o primeiro dia sabia que ia da Era uma sua pegadinha! vida. Sabe por que é uma pegadinha? Porque se for o Porque todo último- mundo, não, todo mundo fala. Então eu não ia falar uma Se coisa for o dessa, último, você entendeu? faz tudo logo, Foi né? pegadinha. Ih, Por último, você tá agora. chega a noite, você pô, me leva, Senhor. Repete aí, Euronilton. Viva Viva. cada dia como se fosse o primeiro dia da sua vida. Se for o último, vamos parar pra pensar, você não aproveita, porque eu vou morrer Isso, amanhã. vou morrer. Se for Aí o você tá primeiro, mais- você pensa, nossa, eu tenho a vida Você inteira. está Eu mais tenho muita preocupado coisa com o pra que fazer. vai acabar do que com o que E vai nós vamos começar. aqui, né? Respondendo Todas Se cultas, fosse o né? último, eu sei que A gente sabe esse ditado. Eu sei. Tem que esse ditado aí que todo mundo já sabe. Me pegou. Mas tá tudo Não, certo, agora eu só vou eu repetir. gosto vou de alguns repetir. ditados populares. Eu vou compartilhar. Falar pra todo mundo isso agora. É isso. Viva o dia como se fosse o... Todo mundo vai falar o Primeiro primeiro. dia. Primeiro, entendeu? Porque é a esperança de muitos que virão. Claro. Perfeito. Obrigada pela sua participação. Opa, eu que meu agradeço, amor, viu? Uma adorei. delícia, uma delícia. Legal, né?